Graça e paz mais uma vez, para quem chegou depois. Você já está entendendo que Deus está agindo, né? Os louvores falam muito. Os louvores já começa Deus a nos quebrar de tal forma que a gente dê mais atenção a Ele. Então nós vamos ler Apocalipse, capítulo 1, para dar continuidade àquilo que Deus está dizendo. Apocalipse, capítulo 1. Até o versículo 8. Que diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus, e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados, por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Podemos dizer glória a Deus? Nós estávamos no estudo bíblico conversando sobre como explicar Deus, como explicar a Trindade, além de como explicar, como crer num negócio desse, que Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas diz que é um Deus só. Como pode ser 3 um só? Então tem coisas no cristianismo, na Bíblia, que nós nunca vamos entender, porque a nossa mente não tem como alcançar a dimensão e a plenitude de como é esse Deus. Então nós estávamos falando sobre como que a nossa opção, a alternativa que nós temos somente é crer. Se aceitamos a Jesus Cristo, se dizemos que o seguimos, se dizemos que Ele nos salvou, nos libertou quando morreu e ressuscitou, não há nada que prove o que Jesus fez nos dias de hoje. Nós vemos que hoje provas são inventadas, provas físicas e muito mais provas virtuais. Então, alguém pode dizer que a cruz não existiu, se existiu, foi inventada, que Jesus morreu, mas roubaram o corpo. Tem até um filme antigo que fala, o título é O Corpo.
quando surgiu a notícia de que Jesus ressuscitou, os religiosos e teólogos da época mandaram investigadores para descobrir onde os cristãos esconderam o corpo daquele que morreu. E no final o investigador acaba acreditando na ressurreição. Mas são coisas que não tem como provar, porque foi 2024 anos atrás. Não tem como provar. Né? Então, 2024 não, né? 2019, porque 30 ele estava 2019 não, né? 2024 menos 30, faz a conta aí. 1900 e pouco. Mas é muito tempo. Não tem como provar. Ou você crê no que está na Bíblia, ou você não crê. Você tem essa decisão e essa opção. Assim estavam também os cristãos do início da igreja. Jesus veio, cumpriu ali a sua missão, que foi registrar o reino de Deus, o reino dos céus, tirou um monte de coisa que estava desvirtuada, que estava errada, que estava indevida, mostrou que o propósito de Deus é amar o homem, o ser humano, e que acima da lei, da letra, da doutrina, da regra, do dogma, está o amor, mas um amor com justiça, um amor verdadeiro, um amor que não vai por emoções, mas vai pelo que é o real. E ali Jesus mostrou o que o Pai queria em relação à humanidade, que era o resgate da criatura. E a partir daí, preso, julgado, condenado e morto, pena de morte, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Mas no que ele foi preso e condenado, sentenciado, houve uma dispersão. Porque quem vai seguir alguém preso? Quem vai seguir alguém que foi condenado? E como este que estava em nosso meio, de repente some, como que vai continuar me ajudando, me abençoando, me curando, falando, ensinando? Como? Acabou. E foram dispersos. Mas um grupo permaneceu ali. Teve um que traiu, teve um que negou, e cadê os outros? Todo mundo sumiu. Nós sabemos que somente um discípulo ficou com Jesus ali na crucificação, que foi esse camarada aqui que escreveu o Apocalipse, o tal do João, o apóstolo João. Foi o único que ficou, que os outros deram no pé. E é até de se pensar, poxa, eu também me mandaria, porque eu posso ser preso também. Pedro negou por causa disso, para não ser preso, para não ser condenado e muito menos chegar lá na cruz. Deu medo. E sumiram ali até que Jesus ressuscitou, e conforme a notícia da ressurreição foi acontecendo, alguns voltaram, e ali, num dia de festa de Israel, que estava lotado, né, diz que os apóstolos, ou melhor, os discípulos, foram ali batizados com o Espírito Santo e começaram a pregar. Ali já tinham 120 pessoas, não eram somente João. E ali, a primeira pregação daquele que negou rendeu 3.000 almas para o Senhor Jesus Cristo. E foi a igreja crescendo. Mas conforme a igreja foi crescendo, também cresceram as polêmicas, cresceram as divisões, os descontentamentos de outras religiões, o descontentamento dos judeus, e burburinhos começaram a acontecer. Tanto que quando vocês lembram da história, que quando os apóstolos chegavam à cidade, já havia um pé atrás, já havia um receio, porque onde os apóstolos chegavam, tinha tumulto. Tinha essas contendas entre família, entre amigos, havia desentendimentos, porque o que estava sendo pregado era diferente daquilo que eles conheciam até aquele momento. E essa discórdia gerou
uma perseguição. Perseguido por dois grupos. O primeiro grupo foram os religiosos, que eram os judeus, que não estavam aceitando aquela pregação, porque o Messias, para eles, ainda não tinham voltado. E estavam esses cristãos, discípulos de Jesus, dizendo que Jesus era o Messias, e aí não tem jeito. E o outro grupo eram os romanos, que os romanos estavam vendo que o povo está dizendo: o rei Messias está aqui. Não, não pode ter um outro rei. O único rei é César e imperador, não pode ter. Então, tanto religiosamente quanto politicamente, os seguidores de Jesus começaram a ser perseguidos. E você sabe muito bem que isso acontece até hoje. Quem é cristão aqui? Você é perseguido? Se sente perseguido? E você chegou já a ponto de morte? Assim chegaram os apóstolos. Todos eles, perseguidos e perseguidos, de cidade em cidade. Naquela época, registrando no livro de Atos e nas cartas, o evangelho começou a se expandir, não somente em Jerusalém. É porque em Jerusalém a perseguição foi tão grande que tiveram que fugir da cidade. E onde chegavam, de casa em casa partiam o pão. Isto é, à noite, depois do trabalho, iam conversar sobre o que Jesus pregou. Iam conversar, ler as Sagradas Escrituras, iam orar, iam cantar, experimentavam milagres, coisas extraordinárias, a tal ponto de, numa vigília, um jovem cair do terraço e morreu. Foi lá o apóstolo, orou, levantou e continuou a vigília das bênçãos de Deus. Então, essas coisas aconteciam. Do outro lado, não gostavam dessas coisas. E a perseguição gerava ter que fugir da cidade, a perseguição gerava prisões. Prisões, algumas duradouras, mas outras não chegavam nem a ser preso. O primeiro mártir, vamos dizer assim, morreu apedrejado. E mais ainda, quando ele disse assim: eu vejo o céu aberto e os anjos, acabou. Ali já morreu. Tantos outros que não estão nem registrados na Bíblia também foram perseguidos, foram presos. Muitos acabavam, para não morrer, negando a Jesus, porque havia um decreto, não é um decreto, um termo, não é? Que onde a pessoa tinha que ler declarando que rejeitava a Jesus Cristo, declarando que Jesus Cristo não era Deus e que ele declarava então outra fé. Era o único jeito de fugir da prisão e fugir da morte. Então, muitos, com medo, faziam isso. Vocês conhecem os mais antigos? Hoje não tem mais esses filmes, né? Está passando um filme agora aí que é o remake da briga na arena, o Gladiador, né? Naquele tempo isso acontecia muito, porque era a diversão da população naquela época. Hoje tem o boxe, tem o Muay Thai, tem luta livre, é outra, MMA, coisa mais violenta desse mundo. Não sei como é que tem gente que gosta de MMA, coisa violenta. Mas naquele tempo, jiu-jitsu, né? Mas jiu-jitsu não é tão violento quanto o MMA, né? Não, pelo que eu sei, não é não. Então, o que acontece? Naquele tempo era a diversão, como hoje é o futebol, é o carnaval, praia. Era a diversão deles, era aquilo, ver sangue e alguém morrendo. Só que daqui a pouco estavam jogando os cristãos na arena. Cristãos esses que não negavam a Jesus Cristo, para vocês verem o nível de perseguição. E a partir daí, tanto esse grupo religioso quanto o grupo político
vira o seguinte: olha, não está adiantando prender e matar os cristãos. Tem que acabar com a liderança. Então, os apóstolos e os anciãos, que a Bíblia fala, os presbíteros, esses é que começaram a ser perseguidos. E a partir daí, durante alguns anos, todos eles foram sendo mortos. Marcos foi decapitado em Roma. Pedro crucificado. Não quero ser crucificado igual o meu Senhor, não. Bota a cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor morreu. Você imagina, não dá para sentir, saber como é que é isso. Morrer de cabeça para baixo. Hein, Zeca? O pessoal aqui não lembra do abatedouro de frango. Não conhecem. Alguém que conhece abatedouro de frango? Marta conhece. Eu comprei muito frango em abatedouro. Eles botam de cabeça para baixo no funil, aí fica só a cabeça e o pescoço assim para fora. Aí o camarada vai lá e... Ovelha é assim também? Aí corta a artéria, né? Em casa é pior que não sabe como matar. E aí, aí fica esperando o sangue sair todo. Aí quando sai é que ele embalava, limpava para tirar a pena e é que a gente levava para comer em casa. Mas hoje em dia não tem mais os abatedouros. Você imagina morrer na cruz desse jeito. Hoje seria considerado tortura. Né? Seria tortura. Porque a pena de morte que tem em alguns países, ou é injeção letal, ou é choque. Então é quase que na hora. Imagina ficar ali. Então todos os 11 apóstolos foram morrendo por perseguição. E no final até Paulo também morreu, mas foi o último, já em Roma, depois de anos e anos de prisão. E por que Deus está trazendo isso hoje? Porque não é fácil ser seguidor de Cristo nos dias de hoje. As perseguições hoje não são físicas, aqui no Brasil, tá? Em outros países é perseguição física ainda, infelizmente. Mas no Brasil não há perseguição física. Existe a chamada intolerância religiosa. Fala-se muito da intolerância. Fala-se muito das religiões afro, que são perseguidas, mas também existe a perseguição da religião evangélica. Vocês não pegaram, eu peguei um pouquinho, onde era muito forte o termo protestante, que dominava no Brasil a Igreja Católica, dominava no mundo a Igreja Católica em relação ao cristianismo, e aí, lá em 1800 e pouco, houve a Reforma Protestante, e eu lembro que eu preenchia alguns formulários e tinha algumas religiões, e tinha lá católica e protestante. Hoje não tem mais esses termos. E os protestantes eram perseguidos. Nós fazíamos ar livre aqui no Meia, e jogavam ovo, jogavam tomate, xingavam, chamavam polícia. Então era também já uma perseguição e uma intolerância, porque aí depois saía a igreja evangélica protestante ali da praça, chegava o funk, chegava o pagode, chegava o samba, chegava tudo quanto é tipo de estilo e não tinha problema nenhum. Nas esquinas tinha lá os despachos, não tinha problema nenhum.
A Igreja Católica botava uma corneta lá em cima na torre, além do sino tocar, a missa toda era falada lá e não tinha problema nenhum. Então havia essa intolerância. Mas, graças a Deus, os tempos mudaram, não se usa mais o termo protestante e nem evangélico, agora é gospel. Agora é gospel. É mais bonito falar, né? Então, tá mais tranquilo. Mas a questão é, espiritualmente e emocionalmente, as perseguições permanecem. Muitos de nós recebemos essas pedradas, como aquele primeiro diácono, por declararmos a nossa fé. São apontamentos, julgamentos, condenações, perseguições, descréditos, são apedrejamentos que nós recebemos. E muitas vezes somos mortos, quando nós perdemos amigos, alguns familiares que se afastam de nós, quando no trabalho nós somos discriminados, porque não queremos fazer o errado, não queremos fazer o desonesto, não queremos fazer o indecente. As mulheres, irmãs, acho que pagam um preço até maior, porque se cobra hoje das mulheres, hoje eu digo nesses tempos, um perfil da mulher bonita, e tem que ser daquele cabelo, tem que ser daquele nariz, tem que ser daquele bumbum, tem que ser daquela roupa específica. Então, as mulheres que têm compromissos com Deus falam, não é assim, eu não vou ficar seminua. Não, isso não é seminua, isso é normal. Né, Zeca? No nosso tempo existia roupa íntima. Roupa íntima. Vocês ouvem esse termo hoje em dia? Hoje em dia é lingerie. Como é que se fala? Lingerie, né? Lingerie. Samara não ri, tem que orar, não adianta rir. Lingerie, entendeu? Então, os termos mudaram. Mas no meu tempo era roupa íntima. Os homens, pelo menos os jovens, eu lembro na adolescência, não sabiam nem qual era a cor do sutiã. Muito menos da calcinha, porque não mostrava, era íntimo mesmo. Hoje não, hoje você anda na rua, você vê meninas, até senhoras de sutiã. Não é um top que fala, né? Não é um top, tem outro nome também. É o quê? Cropped, né? É a moda aparecer, que é bonito, não só na rua, como na TV, muitas coisas. Né? Então, mudou-se. Então, a mulher, até que aquelas que não são cristãs, mas que não querem se mostrar, são discriminadas pelas outras. Os rapazes, da mesma forma, também têm as suas formas de serem perseguidos, mas quando descobre que é crente, fica pior ainda, porque aí existe uma visão deturpada do que é ser o cristianismo. Então, para ser cristão, tem que ter uma postura, tem que se vestir de tal jeito. Então, tudo isso é considerado por mim como sendo esse tipo de perseguição, aprisionamento e morte. Na arena, enfrentar os leões. E quantos leões nós enfrentamos por dia, né, em fazer coisas que nós já sabemos que não é do agrado do Senhor. E não somente isso, mas quando as pessoas te obrigam a aceitar o jeito que elas são, mas o jeito que elas são te ofende, te magoa, tira a tua paz, te perturba, e não, tudo bem, não tem problema não, isso vai, mas não é assim. Então nós vemos aqui que João, ele começa a escrever com firme propósito de fortalecer a fé dos perseguidos. Estávamos, e eu vou repetir mais uma vez, precisamos estar na casa de Deus, porque aqui é o lugar onde Deus fortalece não somente a minha fé, mas a minha vida. Porque de tudo depende eu estar bem com Deus. Mas eu venho ao culto,
Vou para casa, os leões estão lá na vizinhança. Eu vou trabalhar, lá estão os gigantes nos perseguindo. Eu vou fazer alguma coisa, tem lá problemas que eu me sinto afrontado, me sinto oprimido, porque todo mundo tem direito de ser o que é, mas o crente não tem. O crente não pode ser diferente de todo mundo. A intolerância é só para o lado deles, para o nosso lado não existe intolerância. Já passou dessa fase, mas nós já passamos por um período onde tinha que ser homossexual. O hétero não pode dizer que é hétero. Todo mundo tem esse direito de tudo, mas eu não tenho o direito de ser o que eu sou. Eu não quero e nem vou condenar o homossexual, mas também me deixem ser o que eu quero ser. Não estou reprimindo nada. Você quer ser, você faz o que quer, mas eu quero ser o que eu sou. Então, esses tipos de coisas é que nós consideramos como sendo uma perseguição. E João, então, que não estava morto, mas estava preso, já velhinho, ele recebia notícias de como estavam as igrejas, de como estavam os irmãos. E João era um camarada muito amoroso, se preocupava com as pessoas. Você lê as cartas de João, 1 João, 2 João, 3 João, você vai ver que existe um carinho especial pelas pessoas. E ele preso, ele não tinha como ajudar. Então, o único jeito era enviar cartas. E ele, então, começa aqui, o que está registrado é a revelação que Jesus Cristo deu para ele em relação às igrejas. Mas a motivação era que esses cristãos que estavam sendo perseguidos, que estavam com medo de declarar a sua fé, tivessem a coragem de dizer: eu vou passar por isso tudo, mas eu vou me encontrar com Jesus. Jesus está no controle. O mundo jaz no maligno, sim, mas aqui diz: feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Então é isso que ele queria demonstrar, que com todas essas perseguições, com todos esses problemas, se você se permanecer fiel ao Senhor Jesus, você será feliz. Não a felicidade que o mundo oferece. E o próprio Jesus, sabendo que isso ia acontecer, ele falou: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, aquele Deus triuno que ninguém vê, ninguém sabe como é que é, não tem como provar. Crê nele, que criou os céus e a terra, e mandou um monte de profeta para falar através das Sagradas Escrituras. Mas também crede em mim. É crer nele. E o crer, nós não temos nada para crer. Qual é a cor da sua camisa, pastora? Coral. Todo mundo acredita que é coral? Sim ou não? Porque estamos vendo. É coral. A transmissão não é coral, não, porque muda um pouquinho a cor. Mas nós estamos dizendo para quem está assistindo que é coral. Então, quem está vendo, acredita ou não acredita no que nós estamos dizendo. Mas, se eu crer no que está escrito, Jesus disse: eu vos dou a minha paz. Não como o mundo a dá. Seja feliz. Não como o mundo considera a felicidade. E é esta a diferença que nós estamos declarando quando na rua, em casa, no trabalho, nós falamos assim: eu sou cristão.
eu sou seguidor de Cristo, eu estou no caminho da verdade e da vida. E eles não aceitam isso. Porque nós falamos que temos paz, falamos que temos esperança, falamos que temos convicção de uma eternidade com Deus. Eles até acreditam, mas não querem ser perseguidos como nós somos perseguidos. Não querem passar as provas que nós passamos quando todo mundo sabe que somos perseguidos em várias situações. Então é mais fácil combater. Então os religiosos da época do Novo Testamento, como o político do Novo Testamento, hoje em dia está lá fora. Hoje o termo não é política, é ideologia. É o termo usado. São ideias que se tem como uma linha de vida. Eu acredito nisso, então segue aquilo. Ou o religioso, que, no caso dos judeus, não acreditaram que Jesus era o Messias, mas tantas outras religiões que acreditam em tantas outras coisas. Então, cabe a nós definirmos em quem nós cremos e seguir. Mas sabendo que é difícil, sim, mas existe uma promessa: ser feliz. Aí eu pergunto, quem quer ser feliz aqui? Todo mundo quer ser feliz. E aqui diz João, as 7 igrejas da Ásia. Você veja que Jesus estava no Oriente, lá no topo da África, pertinho da Europa. A Ásia ficava bem um pouquinho mais distante, para vocês imaginarem como que chegou longe a igreja de Jesus Cristo. E aí ele fala, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Então, essa graça, que é a graça? Uma coisa que eu não merecia e eu recebo da parte de Deus. O que é a paz? Paz é no meio de maior tumulto, eu estou bem. Estou sem dinheiro? Estou bem. Está com problema dentro de casa? Estou bem. Estou sem trabalho, o trabalho está cheio de problema? Estou bem. Não é bem de se acomodar, é bem de estar de pé, olhando, porque vai ter solução, vai ter milagre, vai ter algo acontecendo. Eu não vou entrar em desespero. Se entrar em depressão, vai ser só um pouquinho de tempo, que Deus deixa um pouquinho de tempo, mas Ele logo vai me levantar, porque a minha expectativa é de que o Senhor Jesus vai entrar com providência para que aquilo que está me causando aflição, aquilo que está me causando agonia, vai ser solucionado. E isso me traz paz. Isso me traz tranquilidade. E aí ele continua falando que Jesus vai vir se encontrar conosco nos céus. E essa expectativa tem que ser o nosso foco. Porque se nós hoje não tivermos um objetivo, nós não chegamos a lugar nenhum. Então, se eu não achar que quando eu morrer eu vou estar com Jesus, é melhor não estar nem na igreja, porque eu vou estar perdendo tempo. E, na verdade, esse é o nosso objetivo final, passar a eternidade com Deus, e é Jesus quem vai nos dar essa condição. Então, se eu considero isso valioso, eu vou enfrentar todas as dificuldades que aparecerem na minha vida. É claro que nós precisamos que os milagres aconteçam na nossa vida, porque a perseguição existe. Quando não é perseguição por causa da nossa religião, da nossa fé, são os problemas da vida.
temos que trabalhar para poder comer, para pagar moradia, né? Temos que nos preocupar com os nossos filhos ou com os nossos pais. Temos que estudar. São coisas da vida. E aí vem chuva e vem sol. Vem calor extremo, frio extremo. Muita gente preocupada aí com as chuvas de verão do nossa cidade. Será que vai alagar? Será que não vai alagar? Não existe essa preocupação. Pouco tempo sem água, vários dias sem água, outro dia sem luz. Então, são as preocupações naturais e normais da sociedade que a gente vive. Agora, tudo isso eu vou conseguir superar se eu estiver crendo que o meu Senhor, Ele está me acompanhando. E eu tenho todo o direito de ir para a esquerda ou de ir para a direita, porque Jesus está caminhando reto. Se por acaso eu sentir que Jesus não está comigo, o erro não foi dele não, tá? Nós é que erramos, que saímos do caminho, porque ele só tem um caminho a seguir, que é em direção à terra prometida que ele está nos levando. Quem quiser, ele falou isso, quem quiser vir após mim, tome da sua cruz. Porque ele sabia que seria difícil. Foi para ele, por que não vai ser para nós? Ele sabia que os apóstolos iam sofrer, e Jesus avisou. Olha, vocês vão sofrer como o Filho do Homem. Eles não ficaram assim, novidade, Jesus não falou isso com a gente. Não, nada disso, Jesus falou tudo. Só que na época, eles não acreditaram, não imaginavam que era daquilo, eles acharam que era só uma historinha para Jesus completar o sermão dele, eles acharam que era só uma parábola para ter uma mensagem no final, né? Então eles acharam assim, eles não acharam que seriam literal, e foi literal. Foi literal. A ponto de lá na cruz, Jesus olhar para João, esse que escreveu aqui, que estava com Maria, sua mãe. João, ela é sua mãe. Cuida dela. E ele fez isso, mostrando o amor fraternal que havia ali e que havia a necessidade de ser cuidado. Um dos irmãos de Jesus, filho de Maria, foi um dos apóstolos e um dos líderes da igreja e foi um daqueles que foi perseguido e morto. Sofrimento para a mãe, que viu um filho na cruz e depois outro aprisionado. Então, João fez isso. Mas aqui, nesta carta, aliás, todo o Apocalipse, por mais pavoroso que seja, como a irmã Selma falou hoje, eu não entendo, só leio até certa parte. Depois daquela parte, eu já não entendo nada. E ninguém vai entender mesmo, porque tem algumas partes dela que é simbólica. Eu estava lembrando que, quando eu comecei a dar ensinos, eu tinha um ensino que era sobre Nova Era, o Lucas escutou várias vezes, e sobre um que era escatologia. Já joguei os dois fora. Porque não se aplica mais. Não é que perdeu o valor, é que tem coisas muito maiores do que aquilo que ele estava ensinando. Mensagem subliminar. Sim, ainda existe mensagem subliminar. Mas naquele tempo, o termo que usava era o Aldine. Aldine era em tudo, era em tudo. Mas agora não, gente. A mensagem subliminar está em tanta coisa que aquele estudo já tem que mudar tudo. A escatologia, pelo que nós pregávamos antigamente, Jesus já tinha voltado. Jesus já tinha voltado. Lembra daquele termo, chegará 2000 e 2000 não passarás? Era isso que se pensava naquele tempo, porque já lá a coisa já estava feia. Agora está pavorosa, mas nós passamos 2000. Então, por exemplo, tem o monstro com 7 chifres,
o monstro com 10 chifres. E naquele tempo, o único órgão que tinha com 7 chifres seria a Comunidade Comum Europeia. Então, o que a gente pregava? Que quando chegasse a 10 nações na Comunidade Europeia, que 10 chifres representa governo, representa poder. Então, quando chegasse a 10, acabou de vez, o anticristo já estava tomando poder. Aí chegou a 8, chegou a 9, pulou para 11. E foram entrando países. Opa, peraí, o bicho fala de 10, não fala de 11, nem de 12. Então, não é a Comunidade Comum Europeia. Como se falava que naquele tempo o anticristo era o Papa. Só que daquele tempo para cá já passaram 4. E aí, quem é? Será que é o mesmo que não morreu? Então, são coisas que o Apocalipse não tem como definir se já aconteceu ou se não aconteceu. Alguns falam que já tocaram as 7 trombetas. Alguns falam que já foram abertos os 7 livros, os 7 selos. Será que foi mesmo? Alguns falam que a besta já está aí. Sim, a besta, quem é a besta? Eu falei aqui outro dia que a besta para mim é o sistema, é a sociedade. Mas quem garante isso? Mas uma coisa que diz, todos olhos o verão. Naquele tempo, eu achava que era televisão. Todo lugar tinha televisão. Eu já joguei fora, porque não é televisão, gente. É o celular. Existe mais celular no mundo do que pessoas. Eu ficava pensando assim, todos os olhos o verão. Então eu pensava, quem está em casa vendo televisão vai ver Jesus, que vão filmar, né, Jesus descendo. Está em casa, no meio da novela, no meio do jornal, no meio do filme, vai começar a reportagem. Mas quem está na rua? Aí na minha cabeça diz, né? Na rua vai ver nas vitrines, que antigamente tinha muita TV exposta nas vitrines, nos restaurantes, como até hoje tem, né? Então quem está na rua vai ver nesses lugares. Lá em New York tem uma esquina que tem imagens, né, de LED, Tóquio também tem, Paris. Então todo mundo vai ver. Que nada, já mudou tudo. É celular. Todo mundo tem em qualquer lugar, até dentro do metrô dá para ver. Quem está lá no céu vai ver. Porque nos aviões já está dando para ver. Então, aqui diz que até quem perseguiu Jesus vai vê-lo voltar. Então, essa é a nossa esperança, de que ele vai voltar. E vale a pena você perseverar, por mais difícil que esteja a sua vida com Deus. Não tem preço que pague a paz. Não tem preço que pague a sua esperança. Não tem preço que pague você saber que se você morrer daqui a pouco, você vai estar com a eternidade com Deus. Não tem preço você saber que quando Jesus voltar, ainda em vida, você vai flutuar. Já se imaginou flutuando? Espiritualmente nós falamos, a glória de Deus. Eu não sei, a irmã falou, né? Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Flutuamos. Mas é uma expectativa que o único jeito de saber é ver filme de fantasia. Quando os caras flutuam, super-homem, super-girl, aqueles super-heróis, ficam flutuando. É o único jeito de tentar imaginar que vai ser assim, de olho aberto, sabendo o que está acontecendo. Vamos flutuar e nos encontrar com Deus. É sobrenatural. Então, seja qual for a perseguição que você esteja passando, ou física, ou emocional, profissional, familiar, persista. Escute a palavra de João que está aqui dizendo: a você graça e paz da
parte daquele que é, que foi e que vai continuar sendo. Receba essa graça. Não permita que essas agonias que o mundo oferece te impeçam de continuar com Ele. Motivo tem. Aí eu vou para a igreja, aí chega uma visita. Como a irmã estava falando. Como é que é isso? Me explica, eu não sei explicar. Mas ficam zombando da nossa fé. Principalmente quando a gente não consegue explicar. E tem coisa que nós não vamos explicar mesmo. Eu creio. Pronto. Acabou. Mas aí se fala em relação à perseguição, em relação aos cristãos, os evangélicos. Mas eu estava vendo aí, durante esse ano, Sírio de Nazaré. A pessoa paga a promessa 15 anos, 20 anos. Eu creio, meu filho, meu neto foi abençoado, eu fui curado, e não sei o quê. A pessoa crê, a pessoa acredita. Paga dinheiros e dinheiros. Eu vi flores, ornamentações assim, lindas, maravilhosas. É a fé dela. E por que ninguém condena esse tipo de coisa? Assim como o afro também faz, assim como os orientais também fazem, porque é o que acredita. Então, essas perseguições e acusações e descréditos, por favor, não deixe ser minado pelo que Deus já colocou na sua vida. Se até que Deus abençoou, Ele vai continuar abençoando. E se Deus não abençoou, continue perseverando, porque Ele vai abençoar em algum momento. Cada um tem seu tempo. Alguns passam rápido, ver um milagre, outros demoram para ver um milagre, mas se perseverar, vai ver um milagre, vai ver o sobrenatural. Agora, se você começou e parou porque foi difícil, não vai chegar até a linha, não vai chegar até a vitória. Então não desista. Essa é a palavra de João aqui em Apocalipse. Eis que ele vem com as nuvens, e ele diz: eu sou o alfa e o ômega. E aí, falando-se dos judeus, a língua hebraica, alfa é a primeira letra e ômega é a última letra. Então ele é o início e o fim. Ele é o início da tua bênção e é o fim, a vitória da sua bênção também. Persevera nele, porque ele tem muito para dar. Ele tem tudo pronto, só não pode parar. Quem aqui já começou um curso e parou no meio? Acho que quase todo mundo, né? E se tivesse continuado? Se arrependeu de ter parado? Depois que parou poxa, não é que dá para ir, era só se esforçar mais um pouco, arrumar um dinheiro aqui, arrumar mais tempo aqui. É a mesma coisa na nossa vida cristã. Não pare, porque no final você vai receber aquele diploma da vida eterna com Deus. Glória ao Senhor. Fique de pé então, por favor, feche seus olhos, vamos orar, porque Deus quer confirmar a sua fé. Ontem foi extraordinário aqui realmente. Hoje aqui eu fiquei orando à tarde aqui, os irmãos fazendo evangelismo, ensaiando. Falei, o que eu vou ministrar, o que eu vou ministrar, o que eu vou pregar, porque são tantas coisas que Deus nos dá, que a gente não sabe nem como fazer, o que fazer e quando fazer. Aí Deus falou Apocalipse, gente, Deus está tão, o pessoal está tão no alto, o pessoal está tão assim, Apocalipse. Aí Deus falou, perseverança, para não perder o que você já recebeu, que o diabo quer tirar, ele vai tentar, mas em nome de Jesus você vai ser poderoso, vitorioso. Feche seus olhos. Pai querido, eu abençoe os teus filhos. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar. As lutas são tantas, Senhor. Muitas vezes nós nos sentimos, teu povo se sente fracassado, impotente, incapaz,
que já tentamos resolver tantas coisas com as nossas mãos, mas nós não conseguimos, Senhor. Já planejamos, começamos projetos, começamos cursos, entramos numa empresa achando que aquele emprego vai durar e em poucos meses estamos mandando embora, Senhor. Cuidamos da saúde e cura uma enfermidade, daqui a pouco aparece outra doença, aparece outra mazela, Senhor. Envia o teu Santo Espírito de tal forma que confirme a fé dos teus filhos, confirme essa expectativa. E já oramos para que aqueles que tiveram aqui ontem não sejam roubados, mas que permaneça a tua primazia, permaneça o teu poder e a tua graça, Senhor, que ainda vejamos a tua glória. Aqueles que não tiveram, que estão aqui agora, Senhor, que durante essa semana vejam que vale a pena permanecer contigo. Assim eu oro, Deus, abençoando os teus filhos, para que haja a tua graça e a tua permanência sobre nós. Senhor, lhe peço, em nome de Jesus Cristo.